o Júlio, esse é o Marcelo. A gente está aqui na Fazenda Experimental Canguiri, da UFPR, que essa área está inclusa na área de proteção ambiental do Iraí. Então a gente vai fazer nosso trabalho na área experimental de olericultura orgânica. A gente vai apresentar 3 doenças que a gente observou nessa área de experimental e alguns manejos por ser orgânico. Como a gente não pode utilizar insumos químicos, a gente vai tentar comentar alguma coisa sobre a agricultura orgânica e os manejos de controle de doenças. Oídio, agente causal, Oidium sp. Fase teleomórfica, corresponde à Sphaerotheca frugilínea. A gente vai começar falando do oídio. O oídio é uma doença que ele ocorre em várias culturas. Hoje a gente vai falar especificamente das curcubitáceas, que é o caso da abóbora aqui. Ele é recorrente em todos os lugares que são cultivadas as curcubitáceas, e ele ocorre mais intensamente em lugares com alta temperatura e baixa umidade, ou em cultivo protegido, como é o caso nosso aqui. Ele ocorre em manchas pulverulentas brancas na parte superior da folha, e ele vai tomando toda a cultura conforme ele vai se multiplicando. Agora a gente vai mostrar uma planta infectada para vocês. Como vocês podem ver nessa folha aqui, ao início da infecção, que é a mancha pulverulenta branca que forma na parte superior da folha. Essa mancha é formada pelos micélios, os conidiófilos e os conídeos do fungo. E conforme a infecção vai aumentando, ela vai tomando toda a folha e começa a secar, como é o caso dessa folha aqui de baixo. Ela já está seca e entrando em senescência. A infecção começa pelas folhas mais velhas, depois passando para as mais novas. E conforme essas folhas velhas vão ficando com maior número de infecção, elas vão secando, como é o caso dessas folhas aqui. Em relação à fisiologia da planta, ela atrapalha na fotossíntese e na transpiração. Um pouco da epidemiologia. O agente causal da doença é um fungo parasita, e para ele sobreviver entre as estações, ele sobrevive em plantas voluntárias, plantas cultivadas em estufas ou em outras curcubitáceas cultivadas ou silvestres. O inóculo primário inicia-se por epidemia da doença, constitui conídeos que podem ser dispersos a longa distância pelo vento. E, sob condições favoráveis, ele vai germinar entre 7 e 8 dias. Em cultivares muito susceptíveis ou em condições propícias à doença, o ciclo completo da doença vai levar em torno de 3 a 7 dias e vai ser produzida uma grande quantidade de esporos a cada lesão. As condições favoráveis para o aparecimento dessa doença são cultivos muito adensados ou baixa intensidade de luz, como é o caso do cultivo protegido. No controle dessa doença em sistema orgânico de produção, como a gente não pode usar o fungicida, o que se recomenda é a utilização de cultivares resistentes, o enterrio ou eliminação dos restos culturais das curcubitáceas, evitar o escalonamento da produção de curcubitáceas na mesma área. A irrigação por gotejamento é uma prática também que ajuda muito na conservação, visto que vai baixar um pouco a umidade da área. Outro método de controle para o oídio é a utilização de leite de vaca cru. Agora, a mancha branca do milho. Agora a gente vai falar um pouco da mancha branca do milho, que é uma doença que vem causando grandes danos na cultura, fazendo que haja um decréscimo de 60% na produção. O que favorece a doença são um ambiente favorável para ela e variedades susceptíveis. O ambiente que ela infecta mais são temperaturas noturnas amenas de 15 a 20 graus e umidade do ar maior que 60%. Também a época de plantio, se for um plantio tardio, o ambiente favorável pode pegar bem na época de floração, que é onde ocorre maior severidade da doença. A etiologia dela é indefinida, podendo ser causada por bactérias ou fungos. Em geral, os sintomas começam nas folhas mais baixas e vão se dispersando nas folhas acima conforme a infecção vai aumentando. E em condições de campo, geralmente não ocorre essa doença em plantas, ela só ocorre em plantas adultas
como dito anteriormente, no período de floração é o mais problemático do milho. Em relação ao manejo da doença, o que mais se recomenda para cultivos orgânicos são um cultivar resistente e a época de plantio. A época de plantio não pode coincidir numa época em que a floração vai pegar o ambiente mais propício para a doença, que são as baixas temperaturas e a umidade acima de 60%. Então a escolha da época de plantio tem que ser bem pensada para não ter problema lá na frente. Cercosporiose, também conhecida como mancha das folhas, causada pelo fungo Cercospora betícola. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma doença muito importante na cultura da selga, a cercosporiose, causada pela Cercospora betícola. Ele é uma principal doença da cultura, porém esse fungo também ataca a cultura da beterraba, sendo mais intenso na cultura da beterraba. Mas hoje a gente vai mostrar na selga. Esse fungo ele causa uma redução drástica na produtividade e no rendimento da cultura. Bom, falando um pouco sobre os sintomas da doença, na folha a gente pode analisar. Os sintomas característicos da doença são manchas foliares necróticas e o colapso das folhas, que caem no chão mas não se destacam da coroa. Esses sintomas ocorrem nas folhas mais velhas, sendo que as centrais e mais jovens são menos atacadas ou ainda podem aparecer livres dos sintomas. As lesões começam como numerosas e diminutas manchas necróticas circulares, douradas a marrom claras, rodeadas por um bordo marrom escuro a púrpura avermelhado. Bom, uma das principais causas da incidência desse patógeno é a alta adubação nitrogenada. No caso, então, para a gente tentar controlar, a gente pode fazer uma adubação complementar de fósforo e potássio. Esse fungo, ele sobrevive na forma de conídeos, então, isso em restos culturais. Então, uma das práticas que a gente pode utilizar para diminuir a incidência ou até eliminar o patógeno é retirar os restos culturais do local, fazer uma rotação de cultura com plantas não hospedeiras e que de um período de 2 a 3 anos, para que possa eliminar o patógeno, que ele não consiga sobreviver, não tenha abrigo e nem alimento.